Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os clusters. O que são os clusters em um ambiente Databricks? Nós iremos criar um cluster do zero, vou explicar cada uma das opções no momento da criação do cluster, vou explorar a questão de instalação de bibliotecas em um cluster Databricks, toda a parte de permissionamento de acesso, como que você poderia conceder a permissão para que um outro usuário tenha acesso a esse cluster, e também como utilizar um cluster, como acessar um cluster ou utilizar um cluster de dentro de um notebook. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de responder essa pergunta: o que é um cluster? Um cluster é um conjunto de recursos computacionais e configurações em que você executa cargas de trabalho de engenharia de dados, ciência de dados, análise de dados, como pipelines de ETL, análise de streaming, análise ad hoc e até mesmo algoritmos de machine learning. Então, o cluster tem um papel muito importante dentro do ambiente Databricks porque ele vai permitir que você execute os seus processos. Dependendo se você é um engenheiro de dados e está criando ali um pipeline que vai transformar um dado, você precisa de uma área computacional para processar isso. Se você é um analista de dados que está fazendo queries em cima de tabelas que já foram preparadas pelo engenheiro de dados, que estão disponíveis no seu data lake, você vai precisar de um ambiente computacional também para isso. Ou se você é um cientista de dados que vai precisar fazer treinamento de modelos preditivos, você precisa de um recurso computacional para isso. Então, os clusters Databricks, quando você cria um cluster no ambiente Databricks, ele já vem com uma imagem, né, com uma série de componentes instalados nesse cluster. E um dos componentes que vem instalado é o Spark, que vai permitir que você consiga fazer o processamento distribuído dos seus jobs, dos seus dados. Então, eu vou explorar isso um pouco mais de detalhe quando eu estiver mostrando para vocês na prática o momento da criação de um cluster. Nós temos tipos de clusters quando a gente vai criar esse recurso computacional dentro do ambiente Databricks. Então, nós temos os clusters conhecidos como All Purpose. Esse cluster ele é muito utilizado, pode ser utilizado pelo engenheiro de dados, pelo cientista de dados, analista de negócios. Ele é um cluster que ele fica ligado, né, por um período. Você utiliza o cluster. Se ele ficar ocioso por um tempo, você pode configurar ele para que ele desligue, por exemplo, após 20 minutos de ociosidade, 15 minutos de ociosidade, enfim. Ele é um cluster utilizado no dia a dia, seja para você desenvolver um novo pipeline, um novo processo, seja para você fazer análises, de repente até treinamento de modelos preditivos, você pode usar um cluster all purpose. O SQL Warehouse, ele também é um recurso computacional que você pode criar no Databricks, e a diferença é que ele já é um recurso computacional com runtime que você não consegue customizar, e ele também permite que você trabalhe apenas ali com linguagem SQL, que você então faça suas queries SQL e etc. Já o Job Cluster, ele é um cluster muito voltado para processos que vão para produção. Então, se você tem um processo, você quer que rode de forma recorrente, todos os dias à noite, após um certo horário, ou até mesmo um processo de streaming que vai rodar durante todo o dia, a recomendação é que esse processo é um processo produtivo, é que ele seja executado em um job cluster. O job cluster pode executar um ou mais processos ao mesmo tempo. E quando nós vamos criar um cluster dentro do ambiente Databricks, vale ressaltar que existem também, né? No momento que você vai criar o cluster, você tem que escolher qual que é o tipo de máquina que você vai querer, tanto para o driver, que é aquele nó do cluster que é responsável pelo gerenciamento dos recursos do cluster, quanto pelos workers, que são, né, são aqueles nós do cluster que vão efetivamente processar e fazer ali a tarefa pesada de processar o seu volume de dados. Existem diversos tipos de famílias, né, de máquinas virtuais
que você pode selecionar no momento da criação de um cluster. Então, existe a família que a gente chama de Memory Optimized ou otimizado para a memória. Se a gente considerar o ambiente Databricks na Azure, a gente tem a família ali E, a série E, e na AWS a gente tem a família R, R4. Então, basicamente, esses clusters, né? Se você criar um cluster e você selecionar essa família de instância ou de VM, que é a família utilizada para memória, essa família ela é muito relevante, principalmente quando você vai fazer treinamentos de machine learning, que existe, e você vai utilizar muito ali do recurso da memória, porque você vai levar diversos datasets para a memória para acelerar o seu treinamento. Esse poderia ser um caso de uso para você usar um cluster com essas instâncias ou essas máquinas virtuais do tipo, né, otimizado para memória, que na Azure seria a série E, na AWS, né, a família R. A gente também tem o tipo de família ali de máquinas virtuais ou instâncias que é otimizado para computação. Na Azure a gente tem a série F, na AWS tem a C5, né, ou C. Qual o caso de uso para esse tipo de máquina virtual otimizado para computação? Então, processos de ETL, desde processos simples, processos complexos, processos de streaming, todos esses tipos de processo, eles vão se beneficiar. E esse tipo de máquina, ele é bem adequado para esse tipo de processo. Nós temos também os, o tipo de família de máquina otimizado para armazenamento, Storage Optimized. Essa família, né, se a gente considerar ali na Azure, a gente tem a série L, que é otimizada para armazenamento, e a gente tem na AWS a série ou a família I. Esse tipo otimizado para armazenamento, ele é extremamente adequado, principalmente quando você vai fazer BI, Self-Service BI, que você depende, né, ou que você precisa ler muitas informações do disco. Porque geralmente a família, a série L ou a I, ela já vem também com o recurso de você trabalhar com cache. E dentro da própria instância, ali, dentro da própria VM, né, através de recursos de SSD. Então, esse tipo de família, ele é extremamente adequado para análise de self-service BI, quando você vai fazer queries, consultas, análise de dados históricos, ou até mesmo treinamento de machine learning, onde você está contando bastante ali com o uso do cache das informações. Então, esse tipo de família é bem adequado para esses use cases, principalmente quando analistas vão fazer muitas queries, self-service BI, a série ali das máquinas virtuais otimizadas para armazenamento são bem interessantes. Nós temos também o General Purpose, que é a família ali de propósito geral. Então, quando você não tem muita certeza do tipo de workload que vai rodar naquele cluster, ou você, de repente, pode até ter um mix, né? Você vai ter diversas pessoas com diversos workloads, um mix de workloads rodando no mesmo cluster. Você pode usar essa família de propósito geral, que no caso da Azure é AD, no caso da AWS é AM. Por quê? Porque, no geral, as VMs ou as instâncias de propósito geral, elas têm um bom equilíbrio ali entre armazenamento, storage, no caso, né? CPU e também um bom balanceamento ali no aspecto de rede. Então, se você não tem muita certeza do tipo de workload que vai rodar ali no cluster, ou se você tem um mix de workloads que vão rodar no cluster, de repente uma VM de propósito geral pode ser interessante. Bom, agora vamos para a prática e vamos criar o nosso cluster. Então, esse aqui é o ambiente Databricks. Então, é um Workspace Databricks. Então, basicamente, eu fiz o login e eu já caí nessa tela. E aqui no menu da esquerda, nós temos a opção Compute. E é exatamente nessa área
que a gente vai criar o nosso cluster. Então, eu falei que existem alguns tipos de cluster, né? Existem os clusters all purpose, que é aquele cluster de propósito geral. E existe o Job Compute, que aí seria um Job Cluster, que é muito voltado para jobs, né, ou processos que vão rodar em produção. No caso aqui, o cluster do tipo All Purpose, ele é adequado para desenvolvimento ou para você trabalhar no dia a dia ali, treinando seus modelos, desenvolvendo pipelines de ETL, enfim, ou fazendo alguma investigação no nas informações que estão ali no seu Lakehouse. Então, basicamente, esse all-purpose é a máquina que fica ligada ali para o desenvolvimento ou para o trabalho mais de análise avançada, treinamento de machine learning. Job vão ser clusters que vão ser utilizados principalmente para pipelines produtivos que você agenda e que vão rodar com uma certa frequência. Então, nós vamos criar aqui um cluster all-purpose, mas até antes da gente criar o cluster, vale a pena falar sobre dois outros recursos aqui disponíveis na plataforma Databricks. Nós temos os pools, e é possível criar um pool. Então, basicamente, o que são os pools? Os pools são máquinas que você poderia criar, máquinas que ficariam ali quentes. Por quê? Quando você cria um cluster, por exemplo, aqui um cluster all purpose, ele tem um tempo para esse cluster reiniciar. A gente vai criar um daqui a pouco e você precisa esperar ali alguns minutos até que esse cluster esteja disponível e inicialize. Imagina que você tem algum processo que você queira executar ou que você queira reduzir esse tempo de inicialização do cluster por algum motivo. Você pode criar os pools. Os pools, você pode ter ali, determinar o número mínimo de máquina, né, que vai ficar disponível e máquinas que ficarão ali ligadas. E aí, toda vez que o seu processo for executar, ele pode ir lá no pool e olhar se tem alguma máquina ligada e ele já reaproveita essa máquina. Então, ele reduz bastante o tempo de inicialização porque ele já vai aproveitar máquinas do pool que estão ligadas. E as políticas, ela é outro recurso bem interessante, porque você pode definir políticas para dar liberdade, para permitir que de repente áreas de negócio possam criar os seus próprios clusters ou alguns tipos de usuário específicos, chave, possam criar os seus próprios clusters. E para dar essa liberdade sem perder a governança, você pode criar políticas. Por quê? Porque aqui na política eu posso definir, por exemplo, olha, eu vou deixar os usuários, um usuário-chave ali da área de fraude, por exemplo, ou criar um cluster, só que ele não vai poder selecionar clusters de um determinado tamanho, né? Ele vai ter um limite ali da família de máquina virtual que ele vai poder escolher, ele vai ter um limite do número de nós que esse cluster vai ter. Ou de repente você pode até restringir tudo, você já deixa tudo pré-selecionado, você só permite que o usuário suba o cluster e ele especifique o nome do cluster, por exemplo. Então, quando você define uma política, basicamente você consegue restringir ali o que o usuário vai poder visualizar ou não, selecionar ou não, no momento da criação de um cluster, caso você queira dar liberdade para que o usuário crie o cluster, mas ao mesmo tempo você queira, de certa forma, garantir uma certa governança nesse processo. Então vamos lá. Então, só recapitulando, nós viemos aqui no menu da esquerda, clicamos em Compute, e aqui a gente pode clicar nesse botão para criar o nosso cluster. Bom, primeiro eu posso dar um nome aqui para esse cluster, eu vou chamar de dados nas alturas. E aí aqui a gente tem a política, ó. Então, como eu sou administrador do ambiente, eu posso selecionar aqui a política, eu posso alterar a política. No caso dos usuários que não são administradores, eles não vão poder alterar a política, já vai vir uma política fixa e essa política vai restringir o que ele vai conseguir visualizar ou não nessa telinha aqui, ó. Então eu poderia ter uma política que até permitisse que eu criasse um cluster, mas que permitisse apenas que eu alterasse o nome, ou que eu desse o nome para o cluster e clicasse aqui no botão criar. Todo o resto já viria selecionado para mim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou
selecionar aqui um single node. Essa é uma outra opção que eu tenho no momento de criar o cluster. Ele pergunta: você quer criar um cluster com múltiplos nós, né? Ou você vai criar um cluster com um único nó, com uma única máquina? Para esse nosso exemplo, eu vou criar um single node. Eu poderia criar um multinode e aí aqui, ó, você define qual que vai ser a quantidade de workers mínima e a quantidade de workers máxima que esse cluster vai ter. Por quê? Porque existe o auto-scaling, né? E aqui ele está habilitado. O que que é o auto-scaling? É a capacidade desse seu cluster crescer automaticamente. Então ele poderia, por exemplo, iniciar com dois nós, se começasse a vir muita demanda de volume de dados, etc., ou muitos usuários acessando o cluster ao mesmo tempo, submetendo, fazendo análise. Esse cluster, se ele começasse a ficar, essas duas máquinas iniciais, esses dois workers começassem ficar muito próximo ali da sua capacidade disponível, ele poderia escalar automaticamente e ir crescendo, né, e adicionando mais nós no cluster até chegar aqui em 8 nesse exemplo, né? Então você pode habilitar essa alta, o auto-scaling, né, que a gente chama, essa alta escalabilidade. No nosso caso, a gente vai criar um cluster single node. Aqui eu posso selecionar o Access Mode, e aqui ele traz até uma explicação, né? Ele fala, olha, o single user, eu tenho o Access Mode Single User, que apenas um usuário poderia utilizar esse cluster, e aqui eu defino qual é o usuário que vai poder acessar esse cluster ou executar a partir desse cluster. Eu tenho aqui o Shared. O Shared, ele é um cluster compartilhado, né? Então, basicamente, os clusters shared eu consigo executar Python e SQL. E eu tenho o cluster aqui que eu vou poder compartilhado também, só que eu vou poder utilizar todas as linguagens. Qual que é a diferença desses dois clusters aqui de cima? A diferença desses dois clusters de cima é que se eu estiver aplicando toda a parte de controle de acesso ali através do Unity, eu, esses dois clusters vão se beneficiar dessa parte de controle de acesso. Então, por isso que a recomendação é sempre que sejam usados esses dois tipos de cluster, porque você vai se beneficiar de todo o controle de acesso e essa camada de governança que você pode especificar, por exemplo, ali através do Unity Catalog da plataforma Databricks. No nosso caso, eu vou selecionar Single User, vou selecionar meu nome, e aí vem a próxima etapa, que é a escolha do runtime. E aqui, basicamente, como a gente pode ver, né, eu tenho o Standard e eu tenho o ML, que é o de Machine Learning. O que que é esse runtime, Clécio? Esse runtime basicamente representa ali o que virá instalado nesse seu cluster. Então a Databricks ela disponibiliza diversas imagens, né, os templates do que já vai vir instalado no cluster. E aqui a gente pode ver, né? Você tem a versão do Spark que vai vir instalado, só que cada um desses runtimes possui uma documentação e já vem diversas bibliotecas instaladas ali. E, por exemplo, esse runtime de Machine Learning, qual que é a diferença do Standard para o Machine Learning? Obviamente o Spark, né, vem em todos, mas nos runtimes de Machine Learning vem uma série de bibliotecas de Machine Learning também já instaladas. Então, por exemplo, o MLflow, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, as principais bibliotecas de Machine Learning já vêm instaladas, configuradas, compatibilidade de versão, tudo bacaninha. Então, você pode selecionar aqui o runtime no momento da criação do cluster. Eu vou escolher esse 11.3 LTS. Aqui você também pode acelerar o teu processo. A Databricks desenvolveu um novo engine, né, um novo motor chamado Photon, que ele acelera bastante muitos workloads. Então, se você tem workloads ali que estão rodando acima que demora muitas vezes 30, 40, uma hora para rodar, você poderia testar essa opção aqui do Photon, porque essa opção do Photon basicamente acelera esse seu processo. Esse seu processo, eu já conheço casos, aí já vou falar de casos, onde o processo acelerou 3, 4, 5, 6 vezes. Então, imagina um processo de 6 horas que passa a rodar em uma hora.
Então você consegue ter bastante economia. Você pode ter bastante economia quando você utiliza o Photon. E aqui nós chegamos naquela etapa, né, que eu falei que seria possível selecionar a família, né? Lembra que eu expliquei da família de máquinas que é a General Purpose? A gente tem aqui otimizado para memória, a gente tem aqui otimizado para storage, otimizado para computação. Então aqui a gente tem as famílias e aí a gente pode selecionar o tamanho, não só o modelo, né, da máquina virtual ou a série ali, mas a gente pode também selecionar a quantidade de CPU e memória que vai vir em cada uma. Claro que aqui, quando eu coloco que eu vou utilizar um single node, é como se fosse um cluster de uma máquina só. Então ele só deixa eu escolher um nó. Se eu colocasse aqui multinode, o que que ia acontecer? Ele ia habilitar para mim, para que eu fizesse a escolha de qual que vai ser o modelo e o tamanho dos meus nós workers e qual vai ser o modelo e o tamanho do meu nó driver. Claro que existe toda uma ciência, um racional aqui para você saber qual que é o melhor cluster para sua tarefa, ou qual que é o tamanho adequado, né? Existe um processo de sizing para você e de dimensionamento, no caso, para você saber qual que é o melhor tamanho de cluster para atender de repente um processo que você queira executar numa tabela, sei lá, de alguns trilhões de registros. Então você tem que ter o cluster adequado para que você consiga processar o seu volume de dados ou aquele teu processo num tempo adequado. Então, quando a gente habilita o multinode, você pode selecionar aqui os dois, tanto a máquina para o driver quanto a máquina para os workers. Vamos voltar aqui para a nossa seleção de single node. E a próxima opção aqui é para que eu habilite o auto termination, né? Que basicamente, qual que é a proposta? Se essa máquina ficar, ou se esse cluster ficar ocioso, sei lá, por 120 minutos, eu quero que ele, se ele ficar com 120 minutos ou mais de inatividade, eu quero que ele desligue. Então aqui você pode vir aqui e colocar, olha, se esse cluster ficar ocioso por 30 minutos, eu quero que você desligue automaticamente. E aí, obviamente, quando alguém tentar utilizar o ambiente, nesse exato momento, esse cluster ele vai ligar caso a pessoa tenha a permissão ali para inicializar o cluster. Eu vou colocar aqui que ele, se ficar com 30 minutos de inatividade, ele pode desligar automaticamente. Aqui você pode especificar as tags. Então, imagina que você esteja criando um cluster aí na sua empresa para um determinado centro de custo, né? Para um determinado departamento, para uma determinada área, para um determinado projeto. Você pode adicionar N tags, porque depois lá dentro da parte de Cost Management, gerenciamento de custo da Azure, você consegue ver na granularidade quanto que você está gastando do seu ambiente Databricks. Você consegue ver quanto você está gastando por tag, por source group, por cluster, né? Que aí se você tiver as tags de um departamento, qual que é o custo daquele departamento. Então, essa parte de tags ela é bem interessante, principalmente para que você, nessa visão de FinOps, né? Nessa visão onde às vezes você quer saber quanto cada área está gastando, essa questão de tags aqui, ela é bem relevante. E aí, você pode ter algumas outras propriedades avançadas aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe. E vamos inicializar o nosso, vamos na realidade criar o nosso cluster. Então, existe um tempo aqui de inicialização desse cluster. Eu vou pausar o vídeo e assim que o cluster inicializar, eu volto na sequência. Bom, então aqui nós temos o nosso cluster criado e inicializado. Então, basicamente esse símbolo verdinho aqui mostra que o cluster ele já foi inicializado e que ele está em execução. Aqui nós temos diversos menus, então é possível ver, por exemplo, a quantidade, os notebooks que estão aqui atachados a esse cluster. A gente tem um menu bem importante aqui que é o das bibliotecas. Apesar, né, eu mencionei que o runtime que você escolheu no momento da criação do cluster, ele já vem, faz com que o cluster venha com a série de bibliotecas. Mas
Claro que se você for fazer algum trabalho específico, você precisa de alguma biblioteca, você pode instalar essa biblioteca aqui. Então você pode desde fazer um upload de um jar, Python egg, Python will. Você pode fazer um upload de algum jar, Python egg ou will aqui nesse caso direto da sua máquina. Aqui poderia ser de um caminho, que pode ser inclusive um caminho no Azure Data Lake Storage, aqui no caso da Azure, no caso da Amazon, do AWS seria o S3. E aqui você tem o PyPy, onde você poderia buscar pacotes Python, né? Por exemplo, esse aqui, ó, SimpleJSON. Você pode inclusive especificar a versão. E no momento que você colocar aqui o pacote, o nome do pacote, a versão, e clicar em instalar, ele vai começar a instalar esse pacote no cluster automaticamente. Você também poderia usar o Maven, o CRAN, enfim, você tem uma série de opções aqui para que você instale suas bibliotecas, os seus pacotes e deixe seu cluster preparado para sua análise. Aqui você também tem toda a parte de event log. Então, por exemplo, olha, o cluster foi criado, o driver está saudável e o cluster está em execução. Spark UI, na Spark UI você tem uma série de informações ali sobre os jobs que estão em execução e também você pode ter informações sobre, no detalhe, né, sobre cada um dos jobs, processos, para fazer tuning, para otimizar o ambiente, etc, etc. Você tem os drivers log, o logs no caso dos drivers, né? Então aqui você inclusive consegue ver o finalzinho aqui de alguns logs. Você tem métricas, onde você consegue visualizar métricas aqui, né? A gente tem o Ganglia UI, onde você consegue visualizar uma série de métricas de utilização dos recursos do cluster. Então nesse caso nós temos o cluster de um único nó, com 4 CPUs. Aqui eu consigo acompanhar como é que está a utilização de memória, a utilização de CPU, então você consegue ter bastante visibilidade ali de como está o seu cluster, se ele está usando mais recurso do que deveria ou não. E aqui a gente tem algumas outras opções, né? No nosso caso, eu vou voltar aqui para a área de configuração. Nessa área de configuração, tem uma informação bem interessante, ó. A informação da estimativa ali de DBUs, né? Quanto que será cobrado de DBUs, que é a unidade de cobrança da Databricks, por hora, para um cluster desse tamanho aqui. Então, claro que isso daqui não é o valor em dólar ou reais, né? Isso aqui é um valor na unidade DBU. Então, 0,75 DBU. Tem que ir lá na lista de preços da Databricks, visualizar que é uma lista de preços que está aberta, né, na web. Visualizar quanto que custa um DBU por hora. Então, você vai ver lá, dependendo do tipo do processo. Para um cluster, nesse caso aqui, por exemplo, um cluster interativo. Então, em termos de dólares, vai ficar menos do que esse 75, seria menos do que 75 cents que esse custaria por hora ali para você utilizá-lo. Então, muito bom. Cluster criado, né? Já vimos ali uma série de recursos que você pode ter com relação ao cluster. Como que a gente faz para utilizar? Então, imagina que você queira fazer uma análise. Class, eu vou criar aqui um notebook e eu gostaria de utilizar esse cluster. Então, vamos criar um notebook de teste aqui, ó, novo notebook. Vou chamar de teste cluster. Criar o cluster, criar o notebook, no caso. O cluster já está criado. Onde que a gente consegue associar o cluster a esse notebook? É nessa área aqui de cima. Então aqui eu consigo selecionar. Claro que como eu só tinha um cluster ligado, ele já selecionou automaticamente. Mas pode ser que tenha caso de você ter mais de um cluster ligado. Então você pode vir aqui e associar esse cluster ao seu notebook. Então tudo que você começar a fazer aqui, né, se a gente fizer um processo simples aqui, vamos fazer assim, um simples print aqui de Python, para ele imprimir na tela o texto que a gente vai especificar aqui, ó. Executou, o comando levou alguns milissegundos ali e ele imprimiu aqui na tela. Então ele processou, aqui ele fala, a data que ele processou, tudo bonitinho.
Então, aqui, obviamente, que isso aqui é algo extremamente simples, mas você poderia fazer uma infinidade de análises aqui, inclusive análises extremamente complexas a partir do seu notebook, utilizando, né, linguagens Python, SQL, Scala, R, enfim. Agora, se a gente voltar lá na telinha do nosso cluster, aqui na aba de Compute, e clicar no cluster, você vê que agora eu tenho um notebook atachado, ó, que é exatamente aquele notebook ali que a gente vinculou a esse cluster, né? E você tem aqui também algumas outras opções sobre o cluster. Então, por exemplo, eu posso clonar esse cluster, eu posso deletar, eu posso reinicializar e eu posso definir quem vai ter permissão de acessar esse cluster ou não. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dar permissão para um determinado usuário. Então, eu venho aqui, eu seleciono o usuário, eu seleciono um determinado grupo do ambiente. E aqui eu posso dizer, olha, ele vai poder gerenciar o cluster, vai poder restartar, ou ele simplesmente vai poder só utilizar. Ele pode taxar o cluster para o notebook dele, mas ele não pode reinicializar, ele pode fazer nada. Ele só pode utilizar se esse cluster ali estiver ligado, por exemplo. Então você consegue, inclusive, definir quem vai conseguir enxergar o cluster ou não. Por que que isso é interessante? Porque no ambiente Databricks, o seu dado, né, no seu ambiente analítico na nuvem, o seu dado está lá no Lake, no Azure Data Lake Storage, por exemplo, ou no S3. Aqui no Databricks, você tem uma interface onde você pode criar clusters computacionais. Esses clusters, no final do dia, eles são materializados ali dentro da sua conta na Azure, né? Sobem ali máquinas virtuais, mas tudo gerenciado aqui pelo Databricks. E o que que acontece aqui? No final do dia, você pode criar diversos clusters, você pode ter diversas camadas computacionais, né? Então aqui a gente tem um, mas eu poderia ter N clusters. E o que que é mais legal? Como a gente pode se beneficiar aqui de toda a escalabilidade da nuvem, né? Você tem recursos ali disponíveis, pode criar clusters pequenos, grandes, e você pode inclusive criar clusters por departamento, para que cada departamento tenha o seu ambiente para processar os dados. E que um departamento não venha de repente interferir no outro. Você poderia inclusive instalar bibliotecas diferentes em clusters diferentes, de acordo com a necessidade, e definir aqui a permissão de acesso, quem vai ver o quê. Então imagina que o departamento A ele tem a permissão de ver esse cluster. Se você coloca aqui embaixo as tags que esse cluster pertence ao departamento A, depois inclusive você vai conseguir visualizar quanto que o departamento A gastou. Então você consegue ter essa segregação aí de clusters por departamento. Já existe muita segregação de cluster também, muitas vezes por squad. Às vezes você tem squads trabalhando em projetos com necessidades específicas de instalação de bibliotecas e etc. Você poderia inclusive ter clusters por squad também. E você consegue aí, você tem, é isolado, né, a camada de computação, essa camada de processamento da camada de armazenamento. Uma coisa interessante é o seguinte: você paga enquanto esse cluster está ligado. A partir do momento que esse cluster é desligado, como que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Terminate, eu vou desligar esse cluster. A partir desse momento, né, assim que o cluster é desligado, você não vai pagar mais nada ali de CPU, né, de processamento, no caso de DBU, né, que é a unidade de cobrança da Databricks. E também você não vai pagar pela VM que subiu lá na sua conta da Azure ou da AWS, nesse caso nós estamos na Azure, que subiu aqui por trás, né, para que esse cluster fosse ali materializado, né, criado. Então, basicamente o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência.